A paz do Senhor. Hoje eu vim aqui com mais uma mensagem. É, dessa vez a mensagem ela nos fala para não sermos perfeitos, mas apenas descansarmos no Senhor. Às vezes a gente passa por alguma luta, alguma situação e a nossa maior vitória ela não é barulhenta. A nossa maior vitória é ter passado pela tal situação conseguindo manter a paz e o foco enquanto o mundo ele nos pedia pressa pela situação. Às vezes a gente está vivendo uma situação que tem que ser resolvida para ontem, para agora. E em meio à situação a gente às vezes fica aflito, aflige o coração, a gente se desespera e a nossa vitória, e a gente consegue resolver o problema. Mas aí é uma vitória barulhenta, é uma vitória que todo mundo fica sabendo, nossa, fulano passou pelaquela situação, coitada, graças a Deus, ela conseguiu solucionar, mas aí todo mundo está sabendo da situação porque você se desesperou tanto ao ponto de chegar aos ouvidos de todo mundo para tentar te ajudar a resolver o problema. E às vezes, a maior vitória que a gente tem num problema, numa situação, ela vem no silêncio, que é a paz e o foco. Se você passa por uma situação difícil e consegue manter uma paz no seu coração, manter o foco em Deus, é porque a todo momento Deus estava passando o deserto, passando o problema do seu lado. Então você ficou tranquilo, teve a paz de Deus e ninguém ficou sabendo, você e Deus. Essa semana eu vivi exatamente uma experiência assim, e o que fez eu refletir sobre o meu valor para Deus, o quanto eu sou valorosa. E através disso, eu fiz esse estudo de hoje, estou trazendo essa mensagem, que é o tema central: o quanto eu sou valoroso, o quanto Deus me ama. Essa semana eu vivi uma situação e, se fosse tempos atrás, eu iria chorar, eu iria me desesperar, eu iria ficar ansiosa e sair contando para todo mundo tentar me ajudar. Gente, pelo amor de Deus, o que eu faço através disso? Mas só que dessa vez eu fiz diferente. Eu olhei para o problema, fiquei calado o dia todo, ninguém sabia da situação. E aí a noite chegou, eu fechei a porta do meu quarto, ajoelhei e orei. E eu falei: Senhor, eu não vou ficar ansiosa, eu não vou me preocupar, e eu vou entregar esse problema nas tuas mãos, porque eu sei o Deus que eu sirvo, eu sei o poder que o Senhor tem, e eu sei que o meu problema vai ser solucionado. Eu te entrego esse fardo pesado que o Senhor já venceu e pego de volta o fardo do Senhor, que é suave e leve. E eu vou descansar agora e vou dormir com a paz no coração e vou dormir o sono dos anjos. E foi exatamente o que eu fiz. Eu deitei e tive uma noite tranquila, não me preocupei. Eu literalmente entreguei o meu problema para Deus porque eu sabia que Ele tinha solução. Eu sei o Deus que eu sirvo. Se eu sirvo a Deus e não confio o suficiente de entregar um problema para Ele e descansar, como na palavra diz, descansa no Senhor, então eu estou servindo um Deus errado. E aí, quando amanheceu o dia e eu acordei, o meu problema ele já tinha sido solucionado. Enquanto eu dormia, o som dos anjos que eu profetizei, enquanto meu coração passou a noite na paz de Deus, que eu falei na minha oração, Deus trabalhou no secreto. E antes do despertar, o meu problema já tinha sido resolvido. E quando eu vi que meu problema tinha sido resolvido, eu comecei a chorar, mas não de tristeza. É um choro de amor e ao mesmo tempo me perguntando: será que eu valho tanto assim para Deus? Será que eu tenho tanto valor? Porque muitas das vezes eu me sinto pequena, insignificante, perto de Deus, assim, porque tanta coisa boa que Deus fez e faz na minha vida, que às vezes tudo que eu faço para Ele, às vezes eu acho que é muito pouco, muito pequeno. E quando eu vi que o meu problema tinha solucionado, eu vi o quanto eu tenho valor, eu vi o quanto Deus me enxerga grande. Apesar de eu me enxergar pequena, me ver pequena, aos olhos dele eu sou grande. E eu vi que na minha pequenez, ali, ajoelhada, entreguei o problema para Deus,
Deus não viu uma Nicole pequena, Deus viu uma Nicole grandona. E foi quando ele pegou e falou: ela vai descansar sim, ela vai ter a paz no coração dela, porque ela entregou para mim o problema dela. Eu, que sou o pai dela. Como a gente faz com nossos pais. Quando a gente tem um problema, quando a gente é pequeno e não sabe resolver, a gente mostra para o pai, para a mãe, eles vão lá e resolvem. Foi exatamente o que eu fiz para Deus. Eu vi a situação, sabia que eu não tinha capacidade de resolver o problema e falei para o meu pai: pai, tá aqui o meu problema. E o papai simplesmente falou: pode deixar, que eu resolvo. E ele resolveu. E isso me fez refletir muito do quanto eu tenho valor para Deus. Depois disso, eu não. A sensação de ser pequena para Deus passou. Eu sou grande. Por mais que existem pessoas que façam mais que eu, que orem mais que eu, mas na minha pequenez, na minha insignificância aqui no meu quarto, no meu secreto, Deus me vê grande. E o Senhor, Ele é a minha justiça. E Ele cuida do meu futuro, Ele cuida do meu presente e Ele cuida do meu coração, me trazendo paz. E Ele faz exatamente isso com você. Ele cuida do seu futuro, Ele cuida do seu presente, Ele cuida do seu coração, te enviando a paz. E Ele é a sua justiça. A mensagem que eu vou trazer hoje fala sobre a conexão entre o secreto e a provisão. E o texto base fica em Mateus, capítulo 6. Eu foquei em alguns versículos, mas se você ler capítulo 6 todo, eu tenho certeza que algum versículo vai falar com você, porque capítulo 6 ele nos ensina muito. Jesus ele nos ensina como agir, como guardar, como descansar. Então, eu não vou fazer a leitura para o texto, para o vídeo não ficar muito extenso, mas eu vou deixar para reflexão, que você tenha a curiosidade de abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 6 e fazer a leitura do capítulo todo, que é um capítulo pequeno. Eu vou usar meu caderno aqui como esboço para eu levar a palavra até vocês. O tema central de Mateus capítulo 6, ele é uma pergunta. Onde está o seu foco? O seu foco está no que os homens veem ou no que o Pai vê? Essa pergunta ficou martelando a minha cabeça a semana toda. E eu quero repassar essa pergunta para você. Onde está o seu foco? Será que o seu foco está naquilo que o homem vê? O seu foco está naquilo que Deus vê? Que você reflita sobre isso aí na sua casa e sempre se lembre, onde está o meu foco? Nos versículos 3, 4, 6, 17 e 18 de Mateus, eles falam sobre três disciplinas espirituais: dar, orar e jejuar. E por três vezes o Pai nos faz uma promessa: e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Nas três disciplinas, Deus ele nos entrega a promessa da recompensa. Se você dá, Deus te recompensará. Se você orar, Deus te recompensará. Se você jejuar, Deus te recompensará. Essa é a promessa que Deus faz através dessas três disciplinas espirituais em Mateus. Esses versículos, eles nos ensinam como fazemos algo para Deus sem precisar de aplauso humano, nós estamos construindo uma raiz de confiança. E foi o que eu fiz. O meu problema eu poderia muito bem ter contado para algum familiar, algum amigo meu, para tentar me ajudar a solucionar o problema. Mas quando eu fechei a porta do meu quarto, me ajoelhei, naquele momento ali eu estava construindo uma raiz de confiança no Senhor. E foi aonde Deus viu graça em mim, foi aonde Deus me fez descansar, foi aonde Deus solucionou o meu problema, porque eu estava ali, no meu silêncio, no meu secreto. Essa raiz de confiança que a gente constrói com Deus, ela é feita no nosso quarto, no nosso silêncio, sem plateia, é feito no secreto. Essa raiz é você e Deus, somente você e Deus. Quem ora no secreto e jejua sem mostrar, está dizendo: Pai, eu não dependo da aprovação do mundo, eu dependo apenas de ti. E foi o que eu fiz. Às vezes a gente tem um problema e todo mundo fica sabendo, ou às vezes a gente tem uma situação, vive uma situação que todo mundo precisa saber,
alguma coisa que você está fazendo, alguma obra, alguma ajuda, algum favor, que ao invés de você fazer no secreto, você precisa da aprovação do mundo. Saber o que você está fazendo, o que você está passando, para você ter uma aprovação. Mas isso é errado. A gente tem que ter a aprovação somente de Deus. Porque você é totalmente dependente somente dele. Então você não precisa que o mundo saiba de nada. Somente você e Deus. No dia que aconteceu a situação, eu fiquei em oração o dia todo. Ninguém sabia do que eu estava passando. Ao invés de sair contando para todo mundo para tentar me ajudar a solucionar o problema, eu orei o dia todo, no silêncio, eu e Deus, eu e Deus, eu e Deus. É como se eu estivesse preparando o ambiente para a noite eu entregar e falar, Senhor, sabe aquilo que eu orei o dia todo? Que eu falei com o Senhor e o Senhor sentiu no meu coração a aflição? Estou te entregando agora. Foi exatamente isso. E no dia anterior que eu passei por essa situação, eu estava jejuando. Não por mim, mas para uma outra pessoa. É um tema também que eu quero falar sobre o jejum. Mas, enfim, para não aprofundar muito, eu estava jejuando para outra pessoa. Porque seria egoísta da minha parte sempre orar por mim, jejuar por mim, sendo que o Deus que eu sirvo, ele pode fazer por mim e por outro também. Então, Deus estava vendo graça em mim desde antes do meu problema, desde antes de eu me preocupar no dia. Deus estava vendo que eu estava ali, ó, trabalhando a todo momento de forma espiritual. E por mais que eu estava passando por uma situação, eu estava consagrando a minha vida, entregando um jejum para abençoar uma outra pessoa. E isso somente eu e Deus sabia. Ninguém sabia que eu estava jejuando, nem sabe até hoje para quem, e nem a pessoa sabe. Eu simplesmente, no secreto, eu e Deus, estava jejuando e orando. E aí Deus viu que eu tinha um problema e descansei nele. E ali a construção da nossa raiz de confiança estava muito profunda já. E eu não tinha plateia e eu falei com Deus, Senhor, eu sou totalmente dependente de ti. E através disso veio o quê? Meu descanso. Eu descansei no Senhor. No momento que precisava, o Senhor me deu a provisão, a sua paz. E o meu problema foi solucionado. Depois de falar sobre o agir no secreto, Jesus, ele nos avisa de guardamos nossos bens. Se você gasta energia acumulando apenas o que os olhos veem, você viverá ansioso. Às vezes você gasta energia em coisas que você precisa mostrar para o outro que está fazendo. E se você vive assim, você vive ansioso, porque se você fazer algo para mostrar para o próximo, esse algo que você está fazendo não pode dar errado, porque senão o próximo vai te criticar. Então, o que você está fazendo, se você está fazendo para se mostrar, tem que sair perfeito, para que os outros possam te aplaudir, para que os outros possam te parabenizar. E se você está fazendo isso, você está vivendo ansioso, porque você quer que os outros vejam o que você está fazendo, e aí isso vai te gerando uma ansiedade, aquela coisa, eu não posso errar, isso tem que dar certo, porque se der errado, vai todo mundo criticar, vai todo mundo falar. E aí eu te pergunto, onde está o seu coração? Mateus 6 diz: onde estiver o seu tesouro, aí está o seu coração. Se o seu tesouro é a sua reputação ou é o seu dinheiro, você não vive bem. Se esse é o seu tesouro, você não vai viver bem. Porque a todo momento você tem que estar mostrando que você é alguém, que você tem algo, que você tem mais que o próximo. Isso vai te gerar ansiedade, isso vai fazer com que você não viva em paz. Mas se o seu tesouro é a sua intimidade com Deus, seu coração estará seguro, onde a traça e a ferrugem não chegam. Se o seu tesouro é a sua intimidade com Deus, você está seguro. Porque ali é só você e Deus, ali nada pode corromper. O nosso maior tesouro tem que ser o Deus que a gente serve, a nossa intimidade com Ele. Porque quando a gente tem essa intimidade com Deus, nem a traça, nem a ferrugem pode chegar lá. Agora eu vou falar com
vocês sobre o coração dessa mensagem, os versículos que me fizeram meditar em Mateus 6. Vocês já observaram as aves do céu e o cuidado de Deus com elas? Todos os dias os pássaros acordam e Deus cuida deles. E aí, como conectar as nossas orações secretas com as aves do céu? É essa conexão que eu quero fazer. No versículo 25, Jesus usa a palavra portanto. E isso significa porque vocês têm um pai que vê no secreto e um tesouro no céu. Não é motivo para o pânico. As aves, elas, a todo momento que você vê, elas não estão em pânico. Elas estão cantando, elas estão entre amigos. Você não vê uma ave com aflição, porque o Criador cuida dela todos os dias. E no versículo 26 fala sobre isso. Nós não temos mais valor do que as aves do céu que Deus cuida. Se Deus cuida das aves, quem dirá de nós? As aves, elas não fazem marketing, não buscam aplausos, não armazenam nada. Elas simplesmente vivem. Elas não precisam viver sobre os olhos dos outros, fazendo marketing sobre aquilo que elas fazem, nada. Elas simplesmente vivem. Elas vivem sob o cuidado do nosso Criador. Todos os dias elas acordam e vão viver a vida delas sabendo que Deus vai prover para elas o alimento, o abrigo, a água. Elas não têm preocupação. E elas fazem isso sem que ninguém saiba, sem marketing nenhum, sem aplauso, sem armazenar nada. Elas simplesmente vivem sob o cuidado do Criador. Jesus diz que as pessoas que não conhecem a Deus correm atrás dessas coisas. Quem não conhece a Deus corre atrás de comida, corre atrás de roupa, corre atrás de status. Sempre está correndo atrás de tudo isso, porque não conhece a Deus, não tem intimidade no coração. Mas você não precisa correr, porque o Pai Celestial, ele sabe que você precisa de tudo isso. Nós não precisamos correr atrás de nada, de roupa, do que comer, da, da provisão, do que pagar, das contas, porque Deus sabe que a gente necessita disso. Ele vê as nossas dificuldades. E como ele vê? Ele está na nossa mente. Ele vê as nossas emoções diárias. Quantas vezes a gente acorda e fala: Senhor, hoje eu preciso resolver tal problema. Senhor, preciso tanto de um chinelo. Meu chinelo arrebentou, eu tô sem chinelo. Senhor, a conta de luz vence hoje. Deus vê a sua emoção diária, Deus vê a sua necessidade diária. E quem sabe o Deus que realmente serve, não fica correndo atrás dessas coisas. Porque ele crê no Pai Celestial, ele crê no Pai que ele serve, que ele segue e que vê todas essas necessidades. Deus, através dessa palavra, quer nos dizer: quando a base está firme no centro e o centro está correto, o medo do futuro perde a força. Se nós estamos firme na base, a base é Cristo, e o centro, que somos nós, está correto, se nós estamos na base, que é Cristo, e vivemos uma vida correta, uma vida sem mentira, uma vida sem nenhuma coisa que aos olhos de Deus nos envergonharia, não tem com que se preocupar. A gente está vivendo firme, a gente está vivendo correto. E todo medo que a gente tem, que é a ansiedade da situação, ela perde a força. A gente para de ter essa ansiedade. Porque a gente está na base, a gente está firme. Então, o que a gente vai temer? O que a gente vai temer? A gente não tem nada mais a temer. A gente está vivendo corretamente, a gente está firmado em Cristo. Então, não tem motivo para temer, é só confiar. Porque o seu pai é o criador de todo o universo. Se Deus, que é o seu pai, criou tudo isso que a gente tem hoje, as árvores, o céu, a noite, o mar, toda essa imensidão, ele não vai conseguir solucionar um problema diário seu? Não vai conseguir pagar uma luz para você? Não vai conseguir comprar um chinelo para você? Uma mensalidade de alguma faculdade? Uma mensalidade de um financiamento de uma casa?
hipócrita da nossa parte acreditar que a gente confia num Deus que criou céus e terras, mas na hora que a gente precisa confiar em Deus para solucionar um probleminha, a gente estremece e fala: será que Deus vai me ajudar? Vai, ele cuida de tudo. Um estalar de dedos, ele soluciona um problema que para ele não é nada comparado à grandeza dele. Muitas vezes achamos que Deus só se preocupa com os grandes eventos do mundo, que são as guerras, as nações, os reis, os presidentes. Mas Deus é o Deus dos detalhes. Na lógica do reino de Deus, a nossa pequenez é o que atrai a sua grandeza. Um pai, ele não ignora o choro do filho pequeno. Pelo contrário, é o filho que mais precisa de atenção que recebe o primeiro colo. No reino de Deus, é a nossa pequenez. É quando a gente está pequenininho, mas de coração entregue, a alma entregue a Deus, que desperta a curiosidade no Senhor e nos faz ficar grande. E Ele nos vê através disso. Quando a gente não está engrandecido, quando a gente está pequeno, se humilhando aos pés do Senhor e falando: eu sou totalmente dependente de Ti. Quem sou eu sem o Senhor? É nesse momento que Ele nos enxerga. E a comparação que eu fiz aqui é com um filho pequeno. Quando você vê um filho pequeno chorando, o pai, ao invés de falar: pode chorar aí, não. É aí que ele pega no colo e fala: o que você está precisando? O seu problema? Que eu vou solucionar, porque eu não quero ver você nessa situação. O que está te deixando aflito? E é exatamente assim como Deus nos enxerga, como pai e filho. Nesse momento que a gente está desesperado, aflito, ele pega a gente no colo. Ai, vontade de chorar. Ele pega a gente no colo e fala: o que você precisa para eu não te ver mais assim? Deus não quer que a gente fique aflito, ansioso, preocupado, com medo. Ele quer solucionar nosso problema. Mas para isso a gente tem que estar na base, que é Cristo, firmes, corretos. Não adianta a gente fazer tudo que a gente faz de errado e depois correr para o braço do Pai. É exatamente o que acontece na vida real. Se você está teimando com seu pai, com a sua mãe, e aí às vezes chega um momento que você vai precisar de algo, se você está vivendo errado com eles, por castigo, ele fala: não vou te dar. Tá errado. Deus está ok. O pai está ok. Disciplinando. Exatamente assim é Deus. Quando você está vivendo errado aos olhos de Deus, vivendo uma vida ruim, e chega um momento de você pedir e Deus não te dá, ele não está agindo errado, ele está te disciplinando. Seria muito fácil a gente poder viver do jeito que a gente quisesse e na hora do problema falar: Senhor, me dá, e ele dá. Não. Deus também quer a nossa disciplina. Deus também quer que sejamos corretos. Para quando a gente buscar ele está ali para nos ajudar. Deus sabe exatamente o tempo em que a nossa esperança começa a se cansar. Às vezes a gente está ali orando um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias para um problema. Aí você ora um dia e o problema não resolve. 2, 3, 4, 5 dias. A oração do primeiro dia já não é a mesma oração do quinto dia, porque você já começa a ficar cansado, se perguntando: será que Deus está ouvindo? Será que Deus está me vendo? E é exatamente nesse tempo em que ele vê que a gente está cansando espiritualmente, cansando a nossa esperança nele, que ele entra com a providência. É exatamente quando ele vê que a gente está se cansando, que ele fala: agora eu vou ajudar. E isso é maravilhoso, porque às vezes Deus, nesses 5 dias de oração, trabalhou no seu coração, trabalhou na sua vida, para que na hora que ele entrasse com providência, você visse que a graça era exatamente dele. O meu problema foi solucionado da noite para o dia, mas talvez é porque eu estava numa intimidade com Deus, meu problema podia ter sido solucionado daqui a um mês. Depende de como eu estaria ou estou andando com Deus. Mas como eu sei o Deus que eu sirvo, como eu estou seguindo, eu confiei em Deus e sabia exatamente que Ele poderia me ajudar naquele instante, e foi o que aconteceu. Deus, Ele nos ouve, nenhuma lágrima
Nossa, ela cai no chão sem que ele saiba o motivo. Ele nos ouve, sempre. Ele nos vê. Enquanto eu estava orando, eu chorei também. E às vezes eu não precisava nem ter orado. Só daquela lágrima ter caído. Deus já sabia o motivo de eu estar chorando. E com certeza entraria com a mesma providência que ele entrou na minha vida. E ao mesmo tempo que ele nos ouve, ele nos vê e se move. Ele usa pessoas, ele usa situações, ele usa mensagens simplesmente para dizer: eu cuidei para você. Foi o que ele fez para mim. Deus usou a situação e usou uma mensagem no WhatsApp. E não com essas palavras, mas é como se ele tivesse falado para mim: eu cuidei para você. Através de uma situação, através de uma mensagem. Enquanto eu estava dormindo, Deus trabalhou. Você cultiva a sua vida com Deus no escondido. É sempre no escondido que a gente cultiva a nossa vida com Deus. E é ali que a gente descobre quem Ele é. O nosso valor deixa de estar no que a gente possui e passa a estar em quem você é para Deus. A gente começa a cultivar uma vida com Deus bem no escondido, no quarto, ajoelhado, sem ninguém ver. E ali a gente descobre quem que a gente é, totalmente dependente. É isso que a gente descobre, que a gente não é nada sem Deus, que a gente é totalmente dependente dele. E aí a gente passa a entender que quem está em nós é ele, é Deus. Aí a gente compreende que nada somos sem Deus. Você olha para as aves e entende. Se o Pai, com quem eu converso no secreto, cuida até dos pássaros que nem sabem orar, imagine o que ele fará por mim. Essa pergunta eu deixo para você. Se o Deus que você serve todos os dias cuidam das aves do céu, que não sabem nem orar, só confiam no Criador, imagina o que ele pode fazer por nós, que oramos, que nos rendemos, que o adoramos em espírito e em verdade. Nós temos muito valor para Deus. A ansiedade ela morre quando a intimidade cresce. Quando nós criamos uma certa intimidade com o Senhor, toda ansiedade ela vai embora. A gente não precisa se preocupar com o que comer, com o que vestir, porque a gente serve o dono de tudo isso. Deus, ele vê a gente no secreto e cuida da gente em público. Deus vê a sua necessidade, às vezes, de uma roupa. Nossa, Deus está vendo que você, às vezes, está indo para o culto com uma blusa furada, uma blusa já velha, uma calça remendada, um sapato furado. Deus está vendo tudo isso. E você não precisa se preocupar, porque Deus está vendo no seu secreto. Às vezes só você ali no culto, na igreja ou na rua, tá sabendo, meu Deus, meu sapato tá furado, minha blusa tá rasgada debaixo do braço. Ninguém sabe, mas você e Deus tá ali sabendo. Deus tá te vendo no secreto. E ele cuida tão bem de você que ele vai entrar com providência e cuidar de você em público. Um belo dia vai aparecer você de sapato novo, camisa nova, calça nova, e todo mundo vai ver. Aquela pessoa que andava numa trapilha, que andava com remendos, está vestindo uma nova roupa, está usando um novo sapato. Mas isso porque Deus te viu no secreto e está te gloriando em público. Não para sua glória, mas para dele. Porque quando te perguntarem, nossa, até um tempo atrás você andava assim e agora você está todo mudado, você vai ter a resposta para falar: foi Deus. É a glória dele. É papai, o Deus que eu sirvo. Quem se ajoelha no secreto com o Pai consegue caminhar em pé e em paz diante do mundo. O segredo é a oração e orar no secreto. Às vezes, você não precisa estar orando em voz alta no meio de todo mundo para todo mundo saber o seu problema. Se você se ajoelha no secreto com o Pai e chama ele e fala: papai, vem cá que eu quero te contar algo. Eu quero te mostrar uma situação. Eu preciso dessa provisão, eu preciso da solução desse problema. Se você se ajoelha
diante de Deus, você consegue caminhar de pé e com a paz no coração diante do mundo. Porque quando você se levanta da oração, que você estava ajoelhado, é uma força tão grande, como se você se sentisse grandão. Deus te fizesse grandão. E a paz invade o seu coração e você começa a caminhar com o pensamento: nada me abala. Nada me abala. Se você se ajoelha no secreto com o Pai, você caminha de pé e em paz diante do mundo. Que essa mensagem venha falar melhor a cada coração. Eu tenho certeza que alguém necessita ouvir isso. Às vezes alguém que está se sentindo pequeno, às vezes está se sentindo inválido, insignificante. O que Deus tem para te falar hoje é: você tem um grande valor. Você é grande. Aos olhos humanos você pode parecer pequeno, mas aos olhos de Deus você é grande. E Deus quer que você descanse nele. Entregue os seus problemas para Deus, porque ele te ouve e ele te vê. Amém.